Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação, a palavra grega que significa manifestação, manifestação do Senhor. Essa manifestação se deu na gruta de Belém, como nós escutamos no Evangelho, mas nós poderíamos dizer que nas Sagradas Escrituras existem diversas passagens que nos fazem compreender essa epifania de Deus. Deus se revelando, Deus se manifestando quem Ele é para os homens. No próximo domingo iremos celebrar, encerrando esse ciclo do Natal, a festa do batismo do Senhor. Nessa festa há uma epifania. Nessa festa, o relato bíblico vai nos dizer que no Rio Jordão, quando Jesus entra nas águas para purificá-las, uma voz se ouve no céu: há uma manifestação. Eis o meu filho amado, escutai-o. Ali há uma manifestação, uma epifania. Como também poderíamos recordar do texto ali do início do Evangelho de São João, as bodas de Caná, esse trecho do casamento em Caná, quando Maria vem ao encontro de Jesus para solicitá-lo que ele resolva a necessidade daquele casal que não tem mais vinho. Jesus diz para Maria: ainda não chegou a minha hora. E Jesus pede para que tragam para ele água, e ele transforma aquela água em vinho. E no final deste evangelho vai dizer que os discípulos creram, a partir daquele milagre realizado por Jesus. Uma outra epifania, uma outra manifestação. Mas interessante hoje a gente estar refletindo essa epifania, essa manifestação,
porque essa Epifania, essa solenidade de hoje nos faz mergulhar nesse grande mistério da encarnação do Verbo de Deus. O Verbo de Deus, ele se faz carne, ele entra na história dos homens. O relato que nós escutamos do Evangelho mostra, ali na gruta de Belém, existe uma atração, a gente poderia assim dizer. Do Oriente, aqueles homens, aqueles magos, se dirigem, saem do Oriente, da Pérsia, saem do Oriente e vêm a Jerusalém. E é interessante que aquela estrela vai norteando o caminho daqueles homens, daqueles magos, a ponto de levá-los, quando eles chegam a Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é, normalmente, se o rei está nascendo, aonde estaria o rei? Nos palácios. Por isso que eles se dirigem para o palácio, e lá dialoga com Herodes, e Herodes fica diante daquela notícia, ele fica extremamente nervoso, porque para ele é como se de fato o seu reino estivesse em de certa forma apuros, né? Já que aquela criança, o rei de Israel, havia nascido. Ele fica meio apavorado com aquela situação e procura saber aonde está este rei, procura saber o que as profecias falam sobre ele, o que as profecias falam sobre o rei de Israel, onde ele nasceria. E depois que ele busca as informações com os doutores da lei e se certifica que é em Belém que o rei de Israel vai nascer, ele orienta para que os magos, ao chegarem em Belém e encontrarem o Senhor, encontrarem o rei, eles retornem para dizer aonde ele está, porque ele também quer prestar a sua adoração. Claro que a gente sabe muito bem que não existia no coração de Herodes a intenção de adorar, pelo contrário, né? Aquele rei representava para ele, na concepção que ele tinha de um reino temporal, aquele rei representava para ele um grande perigo, um risco. Ele perderia o reino. Então ele não tinha interesse de adorar o Senhor. E os magos se põem a caminho. E, não encontrando o rei em um palácio, a estrela conduz esses magos para uma gruta. E nessa gruta, eles encontram ali José e Maria, e encontram uma criança. E a atitude que moveu o coração deles, a atitude que moveu o coração deles ao encontro do Senhor, essa atitude de adorar, eles se inclinam diante do Senhor. Nos diz o texto: ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Ajoelharam diante dele e o adoraram. Vocês sabem que desses 3 reis magos, eles representam o mundo inteiro, como nós escutamos no refrão do Salmo responsorial de hoje. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Naqueles 3 reis magos estavam representados todas as nações, porque aquele menino, ele veio para salvar o mundo inteiro. Ele veio para dar ao mundo a paz, dar ao mundo a salvação. E aqui é importante a gente compreender, diante desse fato
que nós, cristãos, precisamos assumir a nossa missão no mundo. O mundo precisa conhecer o Senhor. O mundo precisa adorar. O mundo precisa se voltar para Deus. A responsabilidade que nós temos como cristãos é de favorecer que os homens conheçam a Deus, que os homens encontrem a Deus. Nós devemos apontar para o caminho. A salvação é um dom para todos, um dom que Jesus na cruz conquistou para todos os homens. E por que a gente fala sobre esse tema? Porque vocês conseguem compreender que no Antigo Testamento, quando se falava de um povo, se falava de uma religião, aquele povo da primeira aliança era um povo que acreditava que o Messias viria para salvar, mas salvar de modo temporal, como nós sabemos, salvar um povo de modo temporal, estabelecer o seu reinado de modo temporal, uma entre aspas, salvação temporal, a gente poderia assim dizer. Mas Jesus, ele vem para salvar o mundo inteiro. Jesus vem para salvar o mundo inteiro. E aqui a gente consegue compreender que há uma mudança completa, uma grande mudança, uma percepção completamente diferente no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala de uma salvação que é universal. Jesus veio para dar salvação para todos os povos. Não existe mais um povo a quem é destinada a salvação. Não existe mais um povo a quem Jesus vai realizar a sua obra de salvação. A salvação é para todos. E é importante a gente compreender isso. Aqueles três homens representam toda a humanidade que será salva por Jesus. A humanidade que precisa se render, a humanidade que precisa adorar a Deus, a humanidade que precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Para nós é uma missão que a gente tem consciência que não é uma missão fácil. Quantos não conhecem Jesus? Para nós que estamos aqui no Brasil, para nós que estamos aqui em um contexto pelo menos nós ainda trazemos muitos, mesmo que ainda não frequentem a igreja, tem algum tipo de conhecimento, recebeu algum tipo de educação religiosa sobre a fé em Cristo Jesus, mas quantos lugares do mundo inteiro não conhecem e precisam conhecer Jesus? Quantos lugares que precisam conhecer o amor e a misericórdia de Deus? Quantos homens e mulheres se encontram por aí, distantes deste amor, que precisam inclinar a sua vida para Deus, oração para Deus? A adoração, como nós sabemos, é um ato, o gesto de adoração é um ato somente realizado para com Deus. Só Deus é digno de adoração. E quantos precisam conhecer a Deus para que possam fazer essa experiência de adorá-lo? Viemos adorá-lo. Nós precisamos conduzir muitos para esse encontro com Deus. Nós precisamos conduzir muitos a essa experiência com o Senhor, a essa experiência com o Salvador. Preciso que nós assumamos essa nossa missão em primeiro lugar, nós cristãos, porque a salvação Jesus realizou, e as graças realizadas por Jesus, essas graças nos vêm pela nossa fé católica. Todas as graças Deus nos dá a partir da fé e da igreja que Ele instituiu para realizar a sua obra de salvação. Então nós precisamos
ser, como dizia há tempos atrás, algumas homilias atrás, nós precisamos ser esse luzeiro que aponta para Jesus. Assim como a estrela foi conduzindo aqueles magos, que nós cristãos, que a igreja seja esse luzeiro que vai apontando para Jesus, que vai direcionando a tantos que se encontram distantes de Deus, porque Deus assim confiou à igreja a missão de levar o conhecimento da salvação a todo mundo, a todos os homens. Essa é a nossa missão, esse é o nosso, deve ser o empenho do nosso coração, de modo particular nesse tempo que nós vivemos, um tempo de tantas graças, um tempo onde Deus ele vem renovar o coração de muitos, ou talvez a gente poderia dizer que é um tempo onde muitos corações se fazem sensíveis a Deus, porque não aproveitarmos este momento para que assim o anúncio da paz, da salvação, o anúncio da misericórdia chegue a tantos que precisam conhecer este amor de Deus. Vamos pedir ao Senhor esta graça, que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos no nosso coração essa grande urgência, a urgência de manifestar aos homens e fazer com que os homens possam conhecê-lo, amá-lo, experimentar da sua salvação, da sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.